Nós vamos ministrar, ainda que brevemente, sobre isso. O valor da consagração e da unção para a missão. Primeiramente, porque Yahushua HaMashiach, o nosso mestre, razão da nossa vida, ele viveu em consagração ao propósito que o Pai lhe deu. Ele se consagrou. Interessante que a palavra não diz assim, às vezes a gente querendo enfatizar, a gente diz, vou me consagrar totalmente. Mas isso é uma redundância, porque a palavra consagração, ela já, dentro do seu arcabouço, da sua semântica, do seu significado, já fala de plenitude. Não existe consagração pela metade. Então, quando alguém diz assim, eu vou me consagrar totalmente, ou está sendo enfático, ou redundante. Porque a palavra consagração já significa algo pleno. E o nosso Salvador, o Rei da Glória, ele nos deu exemplo em tudo. Ele disse, a minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. Então, amados, muitas vezes nós estamos também perdidos, porque o presente século, ele é sedutor. E às vezes as nossas motivações estão contaminadas, estão impuras. E nós ficamos com uma consagração parcial, como se isso fosse consagração, que não é. Consagração é inteireza. Então nós temos uma missão que nos foi confiada e nós precisamos nos devotar, nos consagrar totalmente àquele que tem o poder de nos capacitar para a gente viver o alto propósito para o qual fomos chamados. Senão a gente vai ficar enxugando gelo, a gente vai ficar correndo atrás de pote de ouro, em pé de arco-íris, ou seja, todas essas tolices que o ímpio vive correndo atrás. O homem ímpio, um homem incrédulo, ele vive correndo atrás do vento. A vida dele é uma loucura. Ele tenta correr atrás de riquezas e quando ele as consegue, ele gasta essas riquezas para pagar a saúde e vê que o tempo que ele perdeu de estar com a família, o tempo que ele perdeu de estar desfrutando da comunhão com o Criador, o tempo que ele perdeu de estar vivendo a adoração, o tempo que ele perdeu de estar vivendo a missão, o chamado, foi muito precioso e que não há nada que possa pagar. Tem pessoas que fazem isso tardiamente. Não é? Tardiamente. Então, aqui no versículo de 1 a 18, nosso Salvador está fazendo uma oração e o registro aqui, se assim cremos, ele está dizendo, Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Como foi que o Pai enviou o Filho? Para ele se consagrar ao mundo ou para que ele, estando no mundo, vivesse o propósito do Pai? O Pai enviou o Filho na convicção que o Filho, por amar ao Pai, ia viver como? Amando o mundo? Não, amando ao Pai. Ia viver consagrado às coisas do mundo? Não, consagrado aos princípios, aos valores, aos propósitos, às ações agradáveis ao Pai. Então, aqui, o nosso mestre, o nosso rei, a razão da nossa vida, ele está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, ele não nos envia, amados, a vivermos nesse mundo em consagração às coisas do mundo, apegados às coisas do mundo, vivendo como qualquer incrédulo, qualquer ímpio, qualquer incircunciso, qualquer homem injusto, perverso vive. Ele nos chama a viver um alto propósito, que é o propósito do Pai. E para isso nós temos que abraçar os valores do Pai, os princípios da justiça do coração do Pai, a justiça do Pai. Isso se chama consagração. Amém? Então, assim como o Rei perfeito foi enviado, ele também nos envia, ele também nos enviou. O chamado não começa na missão, o chamado começa na consagração da vida. Então tem pessoas que pensam, quando eu estiver vivendo a missão, eu estarei vivendo o chamado. Não, você está vivendo o chamado no momento que você, de fato, está em consagração. Amém? Por isso, o momento de encontro nosso, de reunião nosso, esse momento é santo. Aqui é uma luz tremenda presente aqui, a presença dele está presente aqui. E essa presença dele, amados, onde tiver 2 ou mais reunidos em o meu nome, reunidos, é porque estamos em o nome dele, estamos consagrados a ele. Amém? Você está entendendo isso? Então, a consagração significa prioridades corretas, a consagração significa uma vida separada do mundo, não por uma simples separação, porque a gente se acha melhor, coisa desse tipo, não. Nós somos pecadores, falhos, nós estamos de pé por graça dele. Mas, se de pé estamos por graça dele, nós vivendo em amor por ele, não vamos viver uma vida acomodada ao pecado. Então, essa separação é necessária. Aqui, o versículo 17, veja aí o que está escrito aí. Vou ler também o 16, amém? Vamos ler também o 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é a palavra que tem o poder de santificar. E ele diz, olha, nós estamos no mundo, como ele também esteve,
mas ele diz, eu não sou do mundo, eles também não são do mundo, e eles precisam estar andando em separação. Santificação é separação. Tem tudo a ver com consagração. Como é que eu vou me consagrar a algo ou a alguém se eu estou vivendo uma mistura, um caldeirão de crenças, de crendices, de emoções, de vaidades, de pecados? Então não há consagração. Para que haja consagração, há uma outra palavra intimamente relacionada que é santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E essa santificação, ela vai gerar o quê? Vai gerar fidelidade, vai gerar obediência. Então, amados, a justiça do nosso Pai, a gente, pela graça, a gente não é salvo por guardar obras que revelam a justiça dele. Nós somos salvos pela obra do Salvador, porque homem algum jamais, em momento algum, pôde ser salvo por obras próprias que praticou ou deixou de praticar. Amém? Mas nós somos salvos pela obra da cruz, do Calvário, do madeiro, que o nosso Salvador, na perfeição que ele tem, realizou em nosso favor. E não apenas nós, mas de todo aquele que em verdade crê. Entretanto, aquelas pessoas que uma vez são alcançadas por essa graça e essa fé, não vivem acomodadas ao pecado. Então, aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Aquela palavra que está lá em Apocalipse, que tem norteado a nossa vida, amém? Tem norteado a minha vida. Aquele que é santo, santifique-se ainda mais. O impuro continua as suas impurezas. É a escolha que fez. O incrédulo na sua incredulidade, o injusto na sua injustiça. Está escrito lá em Apocalipse isso, final do livro de Apocalipse. Mas diz assim, e o que é santo, santifique-se mais e mais. Mais ainda. Cada vez mais. Então você olha para a sua vida. Quem é você? Você realmente crê no Evangelho sinceramente? Sinceramente, você crê que há um Criador? E você crê que Ele enviou o Filho dele para consumar uma obra de justiça, verdadeiro perdão, poder oferecer aos que arrependidos, através da obra do Filho, busquem? Se você crê assim, você é santo. E se você é santo, santifique-se mais e mais. Aleluia, aleluia, amém? Então, amados, nós precisamos avançar. Essa santificação gera fidelidade. Então, isso significa que as minhas obras, as minhas ações, o meu dia a dia, a minha história de vida, a minha trajetória de vida, cada dia vai estar mais alinhada com a vontade dele. Está claro isso? Quem está entendendo isso? Amém? Aleluia. Então, amados, essa consagração, ela alinha nossas prioridades, ela nos dá uma vida separada, ela nos leva a uma obediência à justiça do nosso Salvador. Quem é a nossa prioridade? Quem é a nossa prioridade? A vontade e a obediência do nosso Pai. Amém? Eu posso perguntar agora a vocês, qual é a nossa prioridade? A vontade e a obediência ao nosso Pai. Aleluia? Amém? A consagração tem um valor e a unção tem um valor por causa da missão. Em segundo lugar, porque a missão exige unção. Vamos dizer? Porque a missão exige unção. A unção é uma capacidade para você viver o sobrenatural. É uma capacidade sobrenatural para que você viva o sobrenatural. Por exemplo, anunciar o Evangelho não é uma coisa natural que a igreja vai fazer na força do grito, na sua palavra persuasiva, com campanhas terrenas, com marketing, seja lá o que for, os artifícios dos homens. Não. Evangelização é feita de joelhos. Lembram a profecia de Ezequiel? Um vale de ossos secos? Assim é toda a casa de Israel. Todos os salvos é como aquele vale de ossos sequíssimos, que só podem vir à vida pela palavra profetizada, pela fé, e porque há uma intervenção, acima de tudo, do Pai em operar o milagre da vida. Então, para que alguém venha a crer, não é uma adesão religiosa, é uma coerção religiosa, que a pessoa vai entrar num clube religioso que tem as suas próprias regras. Não é isso. A pessoa precisa se converter de coração, e essa conversão, ela só pode ser um milagre. É um novo nascimento. O Novo Testamento fala de mais de 300 milagres que acontecem quando, de fato, alguém aceita o Evangelho. São mais de 300 milagres elencados no Novo Testamento, nas páginas do Novo Testamento, milagres que acontecem na vida de alguém que passa a aceitar a mensagem do Evangelho, passa a crer de coração, em verdade, sinceramente, legitimamente no Evangelho. Então, se isso aconteceu com você, esses 300 milagres aconteceram. Não é obra humana. Mas como é que a gente realiza uma obra sobrenatural se a gente ficar vivendo o natural? A gente não vai conseguir. E eu só estou falando de uma das coisas. Mas o Pai, Ele nos ensina, através do Filho, a orarmos pelos enfermos. E não diz assim, na Bíblia, na sua Bíblia, não está escrito, e talvez eles serão curados. Não, está escrito assim, e eles serão curados. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. É uma palavra que não volta vazia.
A palavra da convicção, da viva fé, ela não volta vazia. Você afirma algo e estabelecido está. Por isso a igreja precisa ser sábia. Por isso a tua palavra tem que ser santificada. A palavra da profecia, aquela série que ministramos aqui, temos pregado na Escritura. A igreja não pode andar com duas palavras, não pode andar com mentira. A nossa palavra tem que ser firme, como uma palavra de anjo. A Escritura diz, se tornou firme a palavra falada por anjos, quanto mais a palavra do Altíssimo. E agora eu vou e digo, quanto mais a palavra do Altíssimo na boca da igreja. Então a nossa palavra não pode ser sim, não. Precisa ser firme. Seja o vosso sim, sim. E o vosso não, não. O que passar disso, o nosso mestre, o rei da nossa vida, disse o quê? Vem do maligno. Então eu preciso de unção para poder viver a missão. Senão eu vou viver uma missão frajuta. Uma missão de religião, uma missão de aparência, uma missão de mentira, de engano, de brincadeira, sei lá o quê. Ainda que alguém seja sincero, se não estiver vivendo unção, ele está vivendo algo ilusório. Porque a gente requer unção para viver o verdadeiro evangelho do Salvador. Amém? Atos 1, versículo 8. Quem sabe de cor? Quem não sabe, abra a sua Bíblia. Livro de Atos, capítulo 1, versículo número 8. É muito conhecido da igreja, né? Vou dizer o comecinho para quem tiver lembrado, lembrar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Recebereis poder para seres minha testemunha. Então a testemunha não é algo ou alguém que assevera algo que não presenciou, que não vive, que não tem experiência, que não tem contato verdadeiro, real. Senão é tida como uma falsa testemunha. Então, o nosso Salvador está dizendo que nós receberemos poder para sermos testemunha dele, ou seja, para que você possa experimentar que ele está vivo. Não é você conhecer de ouvir falar. Jó, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. A palavra dele é para que a gente experimente. A palavra dele é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Experimenteis o quê? Qual boa, perfeita e agradável é a vontade do nosso Pai. Então você precisa ter experiência. Como é que eu vou ter experiência se eu não tiver o poder, a unção? Então ele está dizendo que para a gente viver o verdadeiro Evangelho, sermos verdadeiras testemunhas do Evangelho, nós precisamos da unção. Então a unção é necessária para a gente viver a missão. Amém? Então, como é que a igreja avança? Não é o esforço humano. Nós avançamos através do poder sobrenatural do Espírito Santo. Nós avançamos na direção que o Espírito nos dá, sobre o soprar do Espírito Santo, sobre o mover do Espírito Santo, com um entendimento, com um coração quebrantado, um coração movido pelo Espírito Santo. Aleluia? E na autoridade daquele que nos comissionou. Porque senão você vai estar vivendo algo falso. De onde vem o nosso poder? De onde vem o teu poder, meu irmão, minha irmã? Estou aqui chamando, mostrando o valor da consagração e da unção para viver a missão. E agora eu faço uma pergunta, depois desse segundo ponto, que é o penúltimo. De onde vem o seu poder para viver a missão? De onde vem? Vem do Espírito de Iau, o Altíssimo. O Ruach Hagadosh. Ruach é espírito, é sopro. Ruach Hagadosh, santo. O Espírito, o Santo. Hagadosh, o Santo. Aleluia. Amém? Então, de onde vem o nosso poder para vivermos para a glória do nosso Rei? Do Espírito Santo. Do Ruach do Pai. Do Espírito do nosso Pai. Aleluia. Amém. Abra também e veja comigo João 15, versículo 5. E agora a gente vai para a última parte dessa ministração. O Espírito vai continuar a falar. A palavra é rica, não termina quando terminamos esse momento de reflexão. Mas nós temos um tempo limitado. Então, João, capítulo 15, versículo 5, nos fala sobre uma consagração que produz frutos. E esses frutos são visíveis na nossa missão. João 15, versículo 5, o que é que diz aí? Vamos ler juntos, quem puder ter a mesma edição que a minha, leia comigo, por favor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Alguém pode dizer assim, mas o homem ímpio, o homem incrédulo, o homem perverso, o homem mau, ele está aí fazendo muitas coisas, ele está comercializando, ele está enriquecendo, juntando patrimônio, ele está mentindo, enganando, até matando, né? Está aí, está fazendo muitas coisas. Como é que o Rei da Glória disse, sem mim nada podeis fazer? É porque tudo que o homem faz, sem o Espírito, sem a unção, é nada.
Porque tudo que o homem faz irá passar muito rapidamente e tudo será esquecido. Os grandes reis que existiram e quiseram que o seu nome se perpetuasse, já está esquecido. As pessoas mais famosas que existiram há pouco menos de 50 anos atrás, o nome já foi apagado. Grandes presidentes, poucas pessoas conhecem. Pessoas que deram sua vida por populações inteiras, se sacrificaram literalmente para levar comida, para servir populações. Até essas pessoas têm o seu nome esquecido. Talvez esteja lá no nome de uma rua, de uma praça, de um prédio público, mas estão esquecidos. E as pessoas passam, vê uma placa lá, num grande prédio, diz, quem foi essa pessoa? Ninguém sabe. Por quê? Porque tudo que o homem faz irá passar. Mas aquilo que nós fazemos nele, por ele e para ele, irá permanecer. Jamais será esquecido. Tudo que a gente faz, desde as coisas mais simples, adquire um peso de honra e de glória eternos. Vamos dizer, tudo que nós fazemos nele, pelo Espírito dele e para a glória dele, adquire um peso de honra e glória eternos. Vamos dizer, adquire um peso de honra e glória eternos. Aleluia. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Então, nós só vamos viver a missão se estivermos ligados a ele. Quando a igreja, ela está proclamando muito o Evangelho, não está perdendo a oportunidade de falar do Evangelho. Quando a igreja, ela não perde uma oportunidade para estar em oração, para estar em adoração, para se reunir com os irmãos. Tem prazer de estar com a igreja reunida, em família. Tem prazer em fazer as visitas aos hospitais, visitas aos presídios, visitas a pessoas, aos orfanatos, aos abrigos de idosos, as pessoas realmente necessitadas. E tem prazer realmente de anunciar o Evangelho, de proclamar, ainda que ninguém esteja ouvindo como num deserto. É porque está vivendo unção. Mas quando a igreja está vivendo secularizada, a igreja está vivendo de uma forma fria, morna, indiferente, é porque está faltando o quê? Unção. Consagração que leva a unção, e a unção e consagração que capacita para a missão. Para que quando você chegar no posto de combustível, numa farmácia, no supermercado, onde quer que você esteja conversando com alguém, você vai usar as oportunidades com sabedoria, sem agredir, sem invadir, sem zombar de ninguém, pelo contrário, valorizando, sabendo ouvir, mas você vai levar a boa semente do Evangelho e vidas, por causa do milagre, ossos secos vão reviver. Aleluia? Quem crê? Ossos secos vão reviver. Aleluia? Então, amados, quem permanece em mim, quem está ligado à videira, quem está desfrutando da seiva, o pé de uva, o pé a vinha, ela produz o quê? Dentro do seu caule, dentro do seu tronco. O que é que ela produz? Ela produz a seiva. E os ramos que vão dar o fruto, eles recebem a seiva da vinha, da videira, do caule. Amém? Então assim somos nós. Nós somos os ramos. Ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. E todo ramo que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por causa da seiva, da unção. Aleluia? Entenderam essa mensagem? Ficou claro, gente? Então, o nosso Pai, ele espera de nós o quê? Que nós possamos dar muito fruto. E esse fruto só é possível ser dado, o fruto que agrada a Ele, vivendo na unção dEle. Que Ele continue a falar aos nossos corações e que a gente transforme essa palavra que o Espírito nos dá nessa noite para meditarmos em ações concretas